com paciência a carreira que nos é proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo os vossos ânimos. Podemos assentar. O texto que nós acabamos de ler nessa noite vai trazer um cenário muito profundo acerca da vida cristã. O escritor aos Hebreus, ele está falando, ou ele está insinuando, trazendo um pano de fundo acerca de uma corrida, como da época uma competição. Na época do mundo antigo, era muito comum as pessoas irem para as competições olímpicas, e o escritor bíblico, como Paulo também vai trazer, que nós temos que correr para o mesmo alvo. O escritor aos Hebreus, eles fazem constantes menções acerca da corrida cristã. Dentro desta visão que o apóstolo e o escritor aos Hebreus, que é desconhecido, ele vai trazer várias menções acerca das competições. E nós entendemos que isso é muito precioso para a nossa vida cristã. É um exemplo clássico a passagem de Hebreus que o autor, ele vai extrair a figura de estádios, ou extrair a figura de um estádio lotado, cheio de pessoas, aonde um cristão pela fé, ele vai entrar numa disputa. E essa disputa agora ela já está ganha. Ela está ganha pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 11, o escritor aos Hebreus vai falar acerca dos heróis da fé. Homens que suportaram as labutas e as dores desta vida para ter um encontro com as promessas de Deus. Essa caminhada cristã nós precisamos entender que é uma caminhada que já está ganha pelo campeão dos campeões. Esta caminhada cristã, a gente precisa compreender, esta corrida de fé, ela já está ganha pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que aquele que toma agora para viver uma vida espiritual diante de Deus, eles precisam estar aptos, eles precisam ter a fé, eles precisam ir em direção ao alvo, e este alvo é Cristo. Nós, quando começamos a analisar este capítulo, iremos entender que nós estamos dentro de um parâmetro, dentro de uma visão, aonde nós estamos nos preparando, aonde nós temos que nos alimentar espiritualmente como um atleta, aonde o Senhor ele irá trazer para aqueles que confiam nele uma fé sobre-humana para ele permanecer nesta caminhada. A gente precisa entender que quando somos chamados pela fé para participar da corrida cristã, esta corrida ela está determinada por Deus.
No capítulo 1, o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Note que a passagem bíblica diz: corramos, prossigamos a carreira que foi proposta por Cristo para nós. Nós não precisamos especular quem foi que entregou esta carreira. Nós não precisamos ficar em dúvidas quem foi que nos entregou a corrida. A gente sabe muito bem quem entregou. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer assim: olha, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Significa que para estarmos preparados espiritualmente, precisamos entregar a nossa visão a Deus para recebermos uma visão espiritual. Precisamos entregar o nosso coração a Deus para recebermos um coração certificados pelo Espírito. Precisamos entregar os nossos ouvidos a Deus para ouvirmos a palavra de orientação mediante o Espírito. Precisamos entregar toda a nossa força, toda a nossa vontade e prosseguir pela fé na caminhada que o Espírito Santo nos proporciona. No mesmo versículo ele vai dizer assim: porque ela é incentivada pelos heróis. Os heróis da fé, eles formam uma nuvem de testemunha, rodeando-nos e a nossa fé, contemplando e dizendo: permaneçam fiéis, para que vocês também possam provar da redenção. Além do próprio Deus como o maior interessado, para que sejamos vencedores e perseveramos até a fé, a nuvem de testemunha também está interessada. Essa grande nuvem de testemunha significa aqueles grandes exemplos de fé que estão escritos no capítulo 11. Eles fizeram notório a fé e agora eles estão olhando para nós, dizendo: sejam também imitadores. A gente precisa compreender aqui que o escritor aos Hebreus ele está trazendo a clareza, dizendo para cada um de nós de forma específica: não desanime na caminhada e na corrida cristã. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, porque, no versículo 2, porque a vitória ela está sendo inspirada, ela está sendo proclamada pelo grito que Cristo teve na cruz do Calvário. Cristo é o símbolo da nossa vitória. Quantas e quantas vezes a gente, no nosso cotidiano, no passar dos anos, nós somos tentados a desistir da nossa caminhada cristã. Quantas vezes, acerca das situações da vida, nós somos tentados a não alcançar a vontade de Deus e a caminhada espiritual. São grandes os riscos de tropeçarmos acerca da fé. São grandes as dificuldades de baixarmos a cabeça, riscarmos em nossa Bíblia as promessas e dissermos: não tem mais jeito. Mas quando nós vamos
olhar para a Bíblia e ver quantos heróis da fé, o quanto símbolo, aleluia, de inspiração para permanecer na vitória que há em Cristo Jesus, o nosso coração começa a alegrar, começa a suportar, começa a dizer verdadeiramente: eu não estou sozinho. Tem alguém também antepassado, fora o meu Senhor, que suportou, que segurou, que permaneceu, que pisou em espinhos, mas permaneceu diante da presença de Deus sem desanimar. Isso traz dentro do nosso coração um sentimento de leveza, porque agora nós iremos, aleluia, estar no centro da vontade de Deus. Cristo é a nossa inspiração para prosseguir. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade e os percalços da vida que tem te assolado. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que Cristo é a nossa inspiração a permanecer na fé. Aleluia, se nós começarmos a atentar e olhar dentro de nós, nós iremos compreender através da revelação da palavra que nós temos tudo o que precisamos através de Cristo para permanecer firme. Nós temos tudo, Cristo nos proporciona mediante o Espírito Santo, nos dá armadura, nos dá fé, nos dá graça, nos dá alegria para permanecermos e vivermos uma vida no Espírito. E como então devemos correr esta corrida cristã? Negativamente falando, no versículo 1, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que alguns embaraços, pesos que vêm sobre a nossa vida. O escritor aqui, ele está dizendo, olha, quando alguém se levanta a andar uma corrida, uma carreira espiritual, ele sofrerá alguns pesos. E esses pesos aqui não são pecado. Porque um pouco na parte B do versículo ele vai falar sobre o pecado. Aqui ele está falando sobre pesos. Muitas das vezes são pesos de trauma. Muitas das vezes são pesos emocionais. Muitas das vezes são algumas situações da nossa vida que nos empurra a desanimarmos. O escritor sagrado diz, portanto, este peso, ele não pode de maneira nenhuma nos impedir e romper o nosso relacionamento com Deus. Esses pesos, esses embaraços, precisam ser desatados pelo poder da palavra e pela oração. Toda dificuldade que nós enfrentamos, quando o nosso relacionamento com Deus entra em ação, o Espírito Santo começa a processar dentro de nós algo poderoso. Eu falo de uma fé que vai ir muito mais além. Porque se você for ler a história, entender a história dos heróis da fé, eles não tinham capacidade de entrar, de ir, de chegar aonde eles chegaram. Mas mediante a fé, crendo na promessa, eles chegaram porque a vida deles, o relacionamento deles com Deus, foi o que te deu força, foi o que te deu capacidade, foi o que deram capacidade espiritual para desatar os nó e os pesos que vinham sobre a vida dele. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, desembaraçando-nos de todos os pesos, e vigiando e orando, permanecemos
diante da promessa de Deus. Na parte B do versículo vai dizer: e do pecado que tenazmente nos assedia. Se nós olharmos para esse versículo, e eu falei no começo da mensagem que ele vai fazer casar com o que Paulo disse. Em Gálatas 5:7 diz assim: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Paulo aqui ele está fazendo uma pergunta para a igreja na Galácia, dizendo quem está impedindo vocês de permanecerem na verdade? Vocês caminharam bem na fé, vocês estavam andando na fé, vocês estavam trilhando um caminho certo, mas houve algum problema na vida de vocês que impediram agora vocês de andarem na verdade. Paulo está trazendo uma chamada, dizendo para eles: olha, voltem a andar na verdade, voltem a trilharem a promessa e a vontade de Deus, voltem a viver uma vida espiritual diante da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que o pecado e as coisas deste mundo, elas estão aí, como o escritor aos Hebreus diz, para nos assediar, para que abandonamos a carreira espiritual. É por isso que nós temos que ter um alvo, e o nosso alvo é Cristo. É por isso que nós temos que aprender a depender daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida. Não deixe de maneira nenhuma que os problemas, que o legalismo, que a falta de fé, que as coisas que o mundo projeta e reprojeta ao nosso redor, seja algo que tire a nossa visão do alvo que é Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que através de Cristo nós iremos chegar aonde Ele deseja. Positivamente falando, nós devemos correr com perseverança. Quando o atleta olímpico estava disputando a corrida com seus adversários, ele colocava toda a sua força, enrijecendo seus músculos. As dores também eram terríveis. Os músculos dele, muitas das vezes, ele pensava dentro de si: eu não tenho mais força, mas através da perseverança, eles suportaram e eles venciam através da fé. Na nossa carreira e na nossa corrida cristã, nós precisamos vencer, mas é vencer, irmão, pela fé, vencer através de Cristo. Ele é quem garante, aleluia, o nosso lugar. Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos incentiva, Ele em quem nos ensina a dar cada passo, dizendo: pode pisar aqui, porque aqui eu já pisei, eu sei que esse lugar é seguro. Pode pisar ali, porque ali eu já pisei, eu sei que esse lugar é seguro. Somente através da perseverança e do guia, que é o Espírito Santo, nós conseguimos chegar. Na parte B ele vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus. Se nós estivermos cegos espiritualmente, se nós por algum momento da nossa caminhada cristã, nós ficarmos com a nossa visão turva, não tem alvo. Mas a partir do momento em que nós olhamos firmemente para Jesus, o escritor está dizendo: olha, essa é a parte mais importante da corrida, ter a visão, ter um alvo,
saber aonde quer chegar. E Paulo vai dizer algo interessante, deixando para trás tudo que para lá fica. Eu sigo para o alvo. Eu vou em direção ao meu alvo. Ele está simbolizando, olha, eu estou numa carreira, eu estou numa corrida espiritual, estou em direção a um alvo, e o meu alvo é Cristo. Eu vou chegar lá. Eu vou passar fome, como ele passou, eu vou passar por nudez, como ele declarou, mas eu vou chegar no meu alvo. E como a gente olha para a vida deste homem, destes homens, a gente vai entender que é Cristo quem garante a nossa vitória. Nessa noite eu quero trazer esta clareza ao seu coração, dizendo que o autor e consumador da nossa fé, ele está presente, trabalhando ao nosso favor. Dizer para você que Cristo já declarou a nossa vitória na cruz do Calvário. Dizer que através do Espírito Santo, Ele nos capacitou, e nós estamos numa carreira agora, aonde a largada, ela foi proporcionada pelo Espírito Santo, e a chegada está marcada com o sangue do Cordeiro, dizendo, está tudo consumado. Aquele que perseverar, aquele que começar e terminar, terá a coroa. Paulo, quando ele vai fazer a sua última declaração a Timóteo, ele diz que ele encerrou a carreira. Ele estava dizendo, agora estou entregando tudo nas mãos do Senhor. Fiz o que precisava ser feito. Corri com a maior força. Corri com o que eu podia. Eu percorri com aquilo que Deus me deu. Agora eu encerro a carreira, mas tem um porém. Eu cheguei até no ponto aonde eu precisava chegar, guardando a minha fé. Isso é a coisa mais importante para nós. Passar tudo, mas guardar a fé. Isso é o ponto mais interessante que Cristo quer ver de nós. Passar tudo, mas guardar a fé. Esse é um ponto mais central da nossa vida espiritual diante de Deus. Suportar através da fé que temos em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração, nós precisamos compreender que nós somos guiados por um exemplo. E este exemplo é Cristo. Através da sua humilhação, nós percebemos que Ele fez grandes coisas, passou o que precisava passar, mas foi vitorioso. Hoje, nós iremos passar o que devemos passar, mas iremos ser vitorioso diante da presença de Deus. Não deixe de maneira nenhuma que os teus adversários rompam com teu relacionamento com Deus. Permaneça até o fim, sendo dirigido pela promessa e pela vontade de Deus nessa corrida cristã. Não desanime na tua fé. Não perca de maneira nenhuma o teu foco e o teu alvo, que é olhar para Jesus. Não se esqueça que Ele venceu para você, e cada dia o Espírito Santo vence em você. E quando as coisas se esclarecerem, quando você olhar para frente, quando você seguir em frente, o Senhor vai trazer um pano de fundo para você e vai olhar, olha lá para trás. Você passou, suportou e guardou a fé.
Assim aconteceu com Paulo. E assim acontecerá com aqueles que suportarem a corrida cristã. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para perseverarmos na fé e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque é através disso que o Senhor irá trabalhar cada vez e mais vezes sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos exemplos de fé. Nós precisamos compreender que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre a tua vida, trabalhe sobre a tua casa, te dando direção, entendendo que a nossa comunhão com o Espírito Santo e com a vontade de Deus está muito mais além de algo terreno, é algo espiritual, é algo relacionado com Deus, é algo inspirado pela vitória de Cristo Jesus. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração e traga as verdades contidas na palavra. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé e nós estaremos fazendo a oração.